Antes que eu me esqueça, yes. Gente, eu tô com um misto de emoções no meu coração. Ao mesmo tempo que eu estou muito empolgado para essas próximas semanas, por aquilo que a gente vai compartilhar e também viver, não só como série de mensagens, mas também como uma jornada onde nós vamos viver junto experiências de lutarmos juntos contra algumas coisas, mas eu também estou me sentindo muito temeroso, porque, de fato, falar sobre esse assunto não é só comunicar o Evangelho, mas é tocar em coisas que nós não queremos tocar. É falar de coisas que nós, às vezes, fugimos de falar. E eu queria que você abrisse seu coração e não pessoalizasse nenhum tipo de mensagem, seja aqui da plataforma, seja de um ambiente de liderança na sua célula, seja num relacionamento que você tenha, onde você reconheça alguém como referência na sua vida, mas não pessoalize isso, mas tente ouvir o que o Senhor está falando ao seu coração por meio da palavra e seja tocado pelo Espírito Santo. A cada ministração que você possa sair daqui constrangido, desafiado e também animado, apesar de ser assuntos densos que nós vamos falar. Amém? Então vira para a pessoa do seu lado e fala assim: prepare o seu coraçãozinho. A gente está começando uma série nova, que na verdade a gente já fez essa série, repetimos já essa série 2 vezes, essa é a 3ª vez que nós fazemos ela num espaço aí talvez de 6, 7 anos. Primeira vez que eu fiz isso, não, minto, foram 4 anos. A primeira vez que eu fiz isso foi em 2021. Nós ainda pastoreávamos adolescentes e eu lembro que foi exatamente no período da pandemia, onde nós não tínhamos muitos contatos com ninguém, e Deus falou muito ao meu coração sobre falar com jovens e adolescentes que estavam infiltrados, em muitas coisas na internet. Naquela época não tinha o culto presencial, então era todo mundo nas redes, era todo mundo na internet, no celular, enfim. E Deus me deu esse caminho para poder falar de assuntos que são mais próximos de nós do que nós imaginamos e muito mais silenciosos do que a gente deveria, vamos dizer assim, reverberar. E nós fizemos isso faz uns 2, 3 anos, de novo, aqui nos jovens, e agora eu senti de refazer essa mesma jornada. São 4 semanas que a gente vai falar não só de pornografia, mas também de pornografia, mas onde nós vamos falar sobre coisas que nós, de alguma forma, consumimos e que nos intoxicam, e sem nós percebermos, nós estamos totalmente deformados na nossa identidade, no nosso propósito e na nossa missão. E eu posso afirmar para você que toda compulsão é um pecado. E toda compulsão, ela tem o desejo, ela é baseada no desejo de formar em você algo ou alguém que você não foi planejado para ser e fazer. Então, ao longo dessas próximas semanas, a gente vai falar um pouquinho sobre identidade, sobre propósito, sobre missão, sobre comunidade, e como nós podemos viver na perspectiva de Deus, que é santo, e ter uma vida em santidade. Amém? Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim: como filhos obedientes. Está todo mundo comigo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes,
não se deixem moldar pelos maus desejos de antes ou outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, seja também santo em toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Versículo 17: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitido por seus antepassados, mas sim pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelada nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Esse texto aqui, ele começa falando de algo muito interessante, porque ele posiciona a afirmação aqui como filhos obedientes. Ele poderia falar como filhos, ele poderia falar como filhos amados, ele poderia falar como filhos reconhecidos, ele poderia falar qualquer atributo de um filho, mas ele posiciona a palavra obediente. Repete comigo: obediente. E por que que ele enfatiza aqui? Por que que o apóstolo Pedro enfatiza nessa carta aqui, só para entender o contexto? Ele está escrevendo uma carta a uma igreja de judeus, então ele está falando para pessoas que conheciam a Bíblia, ele está pregando para pessoas que, apesar delas talvez não gostarem da mensagem de Cristo, elas conheciam os fundamentos da mensagem judaico-cristã, ou seja, eles tinham todo o amparo profético, eles estudavam as escrituras, eles estudavam desde pequeno, eles sabiam de tudo. Então ele está escrevendo para um público que conhecia a palavra, ou que conhecia de alguma forma as escrituras. E ele está dizendo para esses homens que conheciam as escrituras, que eram judeus provavelmente, e que por serem judeus, atribuíam a sua etnia, a sua própria natureza, que eles eram filhos de Abraão, e por serem filhos de Abraão, eram filhos de Deus. E por serem filhos da bênção de Deus sobre Abraão, eles se consideravam filhos legítimos, agradáveis e obedientes. Mas o ponto é que o apóstolo Pedro começa essa afirmação dizendo, como filhos obedientes. Por que ele está falando algo que parece ser tão óbvio? Por que ele está falando algo que parece ser tão básico, tão essencial? Porque não é tão simples nós falarmos de obediência. Não é tão básico quanto nós achamos essa palavra obediência. É desconfortável. E é desconfortável para nós falarmos de desobediência, porque está encrostado em nós, está impregnado na nossa carne, na nossa natureza, nas nossas inclinações naturais. Não sei se você sabe, mas a primeira ação do homem contra Deus foi desobediência. Adão, em Gênesis 1 e 2, ele é colocado em um lugar que Deus cria para que ele fosse plenamente satisfeito, para que ele encontrasse tudo o que ele precisa, tudo o que essencialmente ele necessitava, todo o prazer para viver nesse lugar onde Deus estava. Gênesis 1 e 2 é Deus criando céus e terra, e então não somente criando todo o universo e todo o cosmos, mas ele planta na terra um espaço, um lugar chamado Éden, e no leste desse jardim, e no leste desse lugar ele planta um jardim, e então nesse jardim ele estabelece conexão com a sua criação, ele coloca o homem. Não sei se você sabe, mas talvez quem frequenta aqui, talvez se lembre, mas
A palavra Éden significa delícia. Lugar chamado delícia. E não é qualquer tipo de delícia. É o sentido prazeroso que é sensorial ao paladar. É gostoso, tem sabor, é palatável. É um lugar que Deus planta o homem e dá o nome de prazer. Deus insere o homem para ser satisfeito em um lugar chamado prazer. E sabe o que é mais interessante? É que nesse mesmo ambiente onde o homem poderia ser satisfeito, chamado prazer, o homem procura outras fontes de prazer. E então, como um ato de tentar melhorar a proposta de Deus, porque ouvir a serpente dizendo que ela tinha uma proposta melhor do que a proposta de Deus, é acreditar que o que Deus fez está incompleto. O que Deus deu ao homem estava faltando alguma coisa. Era necessário complementar, era necessário ampliar, aperfeiçoar. E então o homem come do fruto que Deus havia plantado, não sei se você já leu com cuidado, no centro do jardim. A palavra diz que no centro do jardim, Deus coloca uma árvore chamada árvore da vida e outra árvore chamada conhecimento do bem e do mal. E então ele diz, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. Não coma. Você tem tudo o que eu fiz para você, para que você seja satisfeito. E mais do que isso, eu estou presente aqui. Você está plenamente satisfeito em mim e na minha vontade. Agora, é impossível eu e você vivermos plenitude, satisfação e prazer fora de Deus. Porque eu e você fomos criados para ser satisfeitos em prazer em Deus. Mas é intrínseco em nós. Porque, como Romanos 5 diz, porque um homem desobedeceu, toda a sujeira do pecado entrou na humanidade. Ah, mas eu não tenho culpa do que Adão fez. De fato, nós não temos culpa, mas inconscientemente, na nossa carne, na nossa natureza, nós carregamos a herança de Adão. Ou você acha que o mundo está melhorando porque o homem está melhorando? Você acha mesmo? Olha as reportagens, as notícias. Ou você acha que uma criança aprende a dizer não, a fazer birra, a fazer as coisas que uma criança faz? Quem ensinou isso? Quem ensina uma criança com 1 ano dizer não, não quero, não é meu, sai, chato? Quem ensina isso? Senão aquilo que de fato nós carregamos. E vai aos poucos aparecendo. Intrinsecamente, eu e você estamos propensos à desobediência. Inconscientemente, nós flertamos com coisas que são mais confortáveis a nós, que são mais cômodas a nós, e por isso nós seguimos caminhos que não nos confrontam. Por que ir à igreja? Por que obedecer? Por que seguir a Cristo? Por que seguir uma palavra, uma Bíblia? Por quê? Porque provavelmente aquilo vai te jogar numa zona de desconforto, porque envolve obediência. Ninguém gosta de obedecer. Vira para a pessoa e fala assim: você gosta de obedecer? É gostoso obedecer? Tipo assim, que delícia, hoje eu obedeci o dia inteiro. Nossa, essa semana foi muito bom no trabalho, eu obedeci tudo. Estou chegando agora sábado e domingo satisfeito, cumpri meu trabalho, obedeci tudo, estou pleno. Obedecer é desconfortável, gente, porque obedecer foi feito para adultos. Obedecer foi um mandamento dado a um homem que era completo em Deus.
Então Deus fala, não coma daquilo que está no centro. Não coma. E o homem come. É curioso porque o pecado entra na humanidade por meio da boca. Já parou para pensar nisso? O pecado entra porque o homem se alimentou e por isso se alimentou mal e por isso pecou. A nossa vida diante desses dilemas que nós vamos falar ao longo dessas semanas, como pornografia, como qualquer outro tipo de consumo deturpado que nos intoxica, que de alguma forma suja a nossa identidade, como imagens como essa, nós não conseguimos interpretar o que está por trás, a essência. Nós não sabemos que tipo de pessoa está por trás quando nós tentamos acessar alguém que está totalmente embaraçado, envolvido com qualquer tipo de compulsão. Mas diferente de qualquer outra, pornografia não é evidente. Diferente de qualquer outra poluição que nós jogamos para dentro da nossa vida, alma, pensamentos. Pornografia ninguém julga porque não tem evidência. Aparentemente. Mas você sabe o quanto você está estragado. Você sabe o quanto você se tornou mais ansioso. Você sabe o quanto você se tornou mais insatisfeito com a sua própria vida, com os relacionamentos, ou melhor, com o ambiente de prazer. Quando nós estamos envolvidos em coisas que poluem a nossa alma, nós perdemos o prazer nas coisas boas da vida. Nós perdemos o prazer em amizades. Nós perdemos o prazer no trabalho. Nós perdemos o prazer nos sonhos, nos planos. Tudo fica muito custoso, porque mentalmente você está desgastado por um alimento ruim que você ingeriu. Adão não imaginava o que aconteceria na prática, por ele ingerir algo tóxico, por ele ingerir o fruto da desobediência. Porque aparentemente não era errado, aparentemente não era tão ruim assim, e de fato, aquilo que mais nos prejudica não tem aparência de ruim. Aquilo que mais nos prejudica é prazeroso. Nos anestesia de alguma forma. Quando Pedro toca nessa frase, como filhos obedientes, ele não está falando qualquer coisa. Ele está entrando num assunto muito profundo. Porque ser um filho é uma coisa, ser um filho obediente é outra. Porque você pode desfrutar uma jornada inteira da sua vida vivendo consciente de que você é filho de Deus, mas outra coisa é você ser um filho que agrada a Deus. Algumas semanas atrás eu expliquei uma situação que eu vivi com a Zoe, e ela tentou de alguma forma me recompensar rapidamente quando eu corrigi ela, e ela falou: papai, você me ama ainda mesmo assim? Eu falei: eu te amo porque você é minha filha, e eu estou te ensinando a você ser agradável ao papai, a obedecer o papai. Porque quando você obedece, você tem recompensa. Mas se você desobedecer, você não deixa de ser filho, mas não tem recompensa. O Senhor quer de alguma forma nos levar a um nível mais profundo com filhos. Filhos obedientes. E que tipo de filho obediente ele está falando? Para não se deixar moldar pelos maus desejos. O que é um mau desejo? O que é um desejo que de alguma forma a gente pode dizer que ele é ruim? Senão aquele que leva cada um de nós para longe do que Deus nos planejou para ser. Senão aquele desejo que nos afasta do plano de Deus para as nossas vidas. O que é um desejo mau, senão nós vivermos longe de Deus?
O que é um desejo mau, senão aquele que nos afasta da imagem que Deus nos criou para sermos? O desejo mau é aquele que nos deforma. O desejo mau é aquele que nos corrompe. O desejo mau é aquele que remove de nós a semelhança com o Criador. O desejo mau é aquele que agrada mais a Satanás do que a Deus. E eu e você sabemos do que falamos. E eu preciso dizer para vocês que falar de pornografia é falar de algo óbvio. É podre. É o que há de mais horrível disponível para o ser humano hoje consumir, ingerir legalmente em todo o tempo. Nós vivemos hoje uma geração de maior consumo da história de pornografia. E eu estou dizendo pornografia, e eu não estou falando somente de um tipo de imagem, um tipo de conteúdo, mas estou dizendo tudo aquilo que aponta para um nível de erotização mental que nós estamos expostos, a um nível de exposição tal que nós julgamos até mesmo uma nova forma de relação sexual virtual. E de fato, é real essa experiência. Porque é tão drástico, é tão profundo hoje o consumo de pornografia por meio da era das telas, que nós não temos dimensão do quanto isso nos impacta no corpo, na nossa mente, né, e no nosso espírito. O quanto isso nos afeta no homem, na mulher, 360. A gente trata isso como uma dificuldade de solteiro, ou uma dificuldade de alguém em abstinência, ou uma dificuldade de alguém que não tem condições de satisfazer os seus prazeres. Mas é muito mais profundo do que nós imaginamos. É um desejo mau. É um desejo compulsivo. É um desejo que não tem freio, é um desejo descontrolado. Pornografia destrói a sua identidade. É impossível você ser um filho obediente consumindo pornografia. E é impossível você ser um filho consumindo pornografia. Porque destrói a sua identidade diante de Deus, destrói a sua identidade diante de si mesmo, destrói a sua identidade socialmente falando, destrói a sua segurança em quem você é. E como eu falei, pense em pornografia como um alimento. Da mesma forma como nós vemos em Gênesis 3, Adão, Eva, consumindo um alimento. E um alimento que eles sabiam que produziria morte. É deliberado, é ignorância. Quando a gente fala de ignorância, a gente tende a falar de pessoas que não conheciam alguma coisa e por isso tinham um tipo de comportamento. Mas a palavra ignorância vem de ignorar. Ignorar é negligenciar o que você sabe. Alguém ignorante não é somente aquele que não conhecia, mas é aquele que ignora o que conhece. Muitos de nós sabemos dos danos, por exemplo, de uma droga. Muitos de nós sabemos dos danos, por exemplo, de uma prática como crime, como um assassinato. A gente sabe dessas coisas. Mas nós de alguma forma esvaziamos coisas que não são tão ruins como pornografia. Mas pornografia hoje é considerado tão danoso quanto um vício de drogas. Porque o que acontece durante o consumo de pornografia, o que acontece nas dinâmicas fisiológicas do corpo, seja ela psíquica e até física, biológica do corpo, são as mesmas que acontecem quando alguém consome compulsivamente e se torna até mesmo um dependente químico. E na verdade não é só dependência química
externa que produz um dependente, mas é aquilo que o corpo produz de prazer enquanto consome algo externo, que também contribui para uma codependência ou uma dependência química. É o quanto a mente se condiciona a ser satisfeito com aquela condição de consumo. Mas como eu falei, pense que é um alimento, pense que é de fato algo que você está ingerindo, que você sabe que é ruim, que você sabe que produz morte para você. Agora vamos fazer um cálculo básico aqui. Quantos de nós não ingerimos alimentos na semana que nós sabemos que nos mata? Pô, vamos lá, gente. Quantos aqui não comem um sanduíche? Quantos aqui não comem uma pizza? Quantos aqui não comem uma parada que você sabe, pô, isso aqui está diminuindo a minha vida? Não é? É ou não é? Vocês estão vivos? Não é isso? Mas por que você come então? Porque é bom. Porque você tem prazer. Não é maluco isso? Você está de alguma forma diminuindo a sua quantidade de vida e tendo prazer nisso. Não é maravilhoso falar assim para pessoas lá, como é bom morrer um pouquinho com você comendo pizza? Pode falar. Gente, vamos lá, eu estou só dando um exemplo aqui. Não quero ser totalmente radical nisso, mas tomando como exemplo, consumir pornografia é nós ingerirmos algo sabendo que aquilo vai produzir morte em nós. É nós nos alimentarmos de um tipo de imagem, de um tipo de cena, de um tipo de visão sobre prazer, sobre sexo, sobre gênero, sobre o que você quiser atribuir a esse assunto, de uma forma deturpada e que produz em você satisfação deturpada. E quando nós falamos de consumo, nós estamos falando que aquilo que nós vivemos, a forma pela qual nós vivemos, é por meio dos nossos sentidos. A forma como a qual eu e você capturamos o mundo ao nosso redor, é por meio dos sentidos que Deus colocou em nós, para que nós fôssemos satisfeitos plenamente nele. Então nós pegamos os sentidos, que eu e você fomos criados para ser satisfeitos nele, e apontamos para aquilo que não tem nada a ver com o que Deus criou para nós sermos satisfeitos. Então nós pegamos a nossa visão e apontamos para algo que Deus não criou. Então nós pegamos a nossa audição e apontamos para algo que Deus não criou. Nós pegamos o nosso paladar e apontamos para algo que Deus não criou. Nós apontamos o nosso tato, o nosso faro. E quando nós falamos de pornografia, nós estamos falando de algo sensorial. Quando nós falamos de erotização, nós estamos falando de algo sensorial. Eu e você estamos consumindo com os olhos. Nós estamos comendo o fruto com os olhos. Nós estamos de alguma forma tocando aquilo que Deus de alguma forma falou para nós desde o Éden. Vivam como filhos obedientes. E pornografia é um alimento que produz sim dependência. Porque quanto mais eu vejo, mais eu desejo. Esse é o lema do ser humano. Quanto mais eu vejo, mais eu desejo. Quanto mais você contempla, mais você deseja aquilo. Quanto mais você observa, mais você deseja aquilo. E existe uma dinâmica do corpo humano que acontece nessa esfera dos sentidos. Existe uma combinação de duas estruturas no corpo humano, que elas funcionam em total sintonia, e elas determinam o fluxo de informação que eu e você absorvemos do mundo ao nosso redor, e como o nosso corpo, como nossa estrutura reage ao que nós absorvemos de informação. E essas duas palavras, elas se chamam neuroplasticidade. Fala assim comigo, neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É exatamente a capacidade psíquica do corpo se adaptar
a todas as informações em quantidade e qualidade que você ingere, que você se expõe. É como se, não sei se você já viu isso, mas eu lembro que na época que eu trabalhava na Zona Sul, eu pegava metrô, trem, e eu passava naqueles lugares que tinha o rio Pinheiros. É um cheiro horrível, né? Quem aqui já viveu essa experiência? Ou no próprio metrô mesmo, né? E eu lembro que você passa todo dia, toda hora naquele lugar. Chega uma hora que o seu corpo, ele já não manda mais essa informação. Ih, tá cheiro ruim, hein? Ih, tá fedido, hein? Ele já não manda mais essa informação para o seu organismo. Você se adaptou àquilo. Você não sente mais o cheiro. Ou você, de alguma forma, mitiga o cheiro. Isso é o corpo se adaptando. Como na escuta, como tem gente que trabalha perto de trânsito, perto de escritórios que são, né, turbulentos, e aí pega alguém que veio do interior de São Paulo para sentar nessa mesa. A pessoa não consegue desenvolver porque ela está ouvindo barulho. Fala assim, como você consegue? A pessoa fala assim, não sei, me acostumei. A correria, né? Por quê? A neuroplasticidade fez com que você se adaptasse. É essa plasticidade de abraçar aquela quantidade de informação e se adaptar a essa quantidade de informação. Ficou claro o que é isso? Mas juntamente com isso, o que ela faz com o corpo, quando eu tenho esse estímulo intensificado, quando eu tenho um volume de estímulo alto, então ela se adapta, e se esse estímulo, ele aponta para um desejo, o corpo entende que ele precisa liberar prazer. E então essa neuroplasticidade, ela está conectada com uma outra realidade que se chama circuito de recompensas. Que é exatamente o que o corpo faz quando ele percebe o que você está experienciando. Então, se você está tendo, por exemplo, um momento de êxtase, porque você está conquistando algo, seu corpo está absorvendo aquela informação, seus sentidos estão mandando informações, e então você está liberando um nível de adrenalina e dopamina no seu corpo. Então o seu corpo celebra aquilo. É gostoso. É aquela sensação que seu corpo fica meio descontrolado. E imagina agora então, quando eu e você estamos, de fato, vivendo uma experiência de amor, de carinho, de afeto. Seja talvez você casado com a sua esposa, com o seu marido, seja você talvez num ambiente relacional, fraternal, entre amigos. Aquela troca que você percebe e aquilo gera prazer em você. Agora consegue imaginar quando eu e você estamos expostos a várias e várias telas de pornografia. Uma coisa que eu já falei aqui, o nosso corpo não interpreta o que é experiência virtual do que é experiência presencial. O seu corpo não fala assim, isso aí que está acontecendo é de verdade? Não? Então nem vou liberar prazer. O seu corpo não entende isso, senão nós nem faríamos, senão nem existiria essa realidade para nós discutirmos aqui. Mas o seu corpo não diferencia, o seu organismo não diferencia, o seu corpo não produz prazer, o seu corpo não libera dopamina, o seu corpo não libera adrenalina, serotonina, o seu corpo não libera essas enzimas que são químicas de forma espontânea. Mas quando há estímulo, e quando há estímulo descontrolado, eu e você também liberamos química descontrolada no corpo. Então nós temos picos e mais picos de adrenalina por minutos, às vezes segundos. E então nós geramos uma expectativa sobre aquela sensação de adrenalina, de dopamina, de prazer, de satisfação. E então nós não saciamos. É 2, 3, 4, 10, 15,
20, 30 páginas abertas. E sabe uma coisa que você precisa entender? Porque o seu corpo não diferencia imagem de realidade. Quando eu e você estamos vendo uma pessoa, o seu corpo está falando, você está com aquela pessoa. Se você está vendo duas, o seu corpo está falando, o seu organismo está falando, você está com duas pessoas. Se você está vendo 10, o seu corpo está falando, você está com 10 pessoas. E então eu e você passamos a condicionar prazer mediante a volume de estímulo. Eu estou falando de pornografia, mas é qualquer coisa. É a compulsão, que ela é a única condição de prazer em nós. Você não come um chocolate, você come 10. Você não come 3 pedaços de pizza, você come 20. Eu estou falando porque eu comia 15 pedaços de pizza. Só que a gente nunca trata a gula como um pecado, né? Pecado, pô. Por quê? Te faz mal. Suja quem você foi planejado para ser. Nós não falamos que tem gente que tem prazer, por exemplo, em mentira. Já viu isso? Estou falando para você. Tem gente que sente prazer em mentir. Quem nunca encontrou aquela pessoa que sempre tem uma história melhor do que a sua? Você conta uma história nova, um testemunho, aquela pessoa fala assim, então, quando eu vivi algo parecido, mas foi nos Estados Unidos. Você fala, pô, velho. Tem gente que desenvolve compulsões. Por quê? Porque está procurando se satisfazer no seu interior, mas não percebe que ficou viciado. Está viciado em algo que não satisfaz, é anestésico. E pior do que isso, quando nós deturpamos essa dinâmica que foi feita para nós termos prazer em Deus e nas coisas de Deus, nós não conseguimos ter prazer com mais nada, porque a nossa mente está condicionada a volume, intensidade de estímulo. Hoje, uma das maiores causas de desenvolvimento de ansiedade na geração de adolescentes e jovens é o consumo de pornografia descontrolado. Porque você só consegue ter concentração quando você está consumindo algo que te gera prazer. Quando você está na escola, você não consegue prestar atenção em nada. Quando você está com uma roda de amigos, você não consegue desenvolver uma conversa. Quando você está fazendo algo que é desconfortável, ou melhor, quando você está fazendo algo que todo mundo deveria fazer, como parte da vida adulta, como trabalhar, você não consegue. Porque talvez nós fomos drenados por um consumo desordenado. Talvez você esteja viciado nisso aqui. Talvez o Senhor esteja te convidando a você abrir mão disso aqui. E eu duvido, se você abrir mão disso aqui, por um mês, se você não vai estribuchar no segundo dia. Vai ter um treco. Porque quando nós tiramos aquilo que nos dá prazer, nós temos o que nós chamamos de abstinência. Na primeira vez que nós fizemos esse programa, nós jogamos esse projeto no Telegram. E eu nunca vou esquecer, nós juntamos 700 pessoas do Brasil todo, que abraçaram esse desejo de lutar contra algo que muitos de nós falamos que não é um problema. E pasmem, tinham crianças de 11, eu não estou falando de menino não, tinham meninas de 10, 11 anos, que nos procuravam no particular, para falar assim, eu não sei mais o que fazer. Tinham homens de 70, 80 anos, casados, com netos, viciados em pornografia. Porque de alguma forma o mundo está dizendo que não é um problema. De alguma forma a gente precisa saciar o nosso desejo. Vai fazer o quê?
a gente precisa fazer alguma coisa com esses desejos. Não foi Deus quem colocou esses desejos em nós, então a gente precisa fazer alguma coisa. Precisa pôr um fim nisso. Aquilo que mais corrompe os nossos desejos é a nossa incapacidade de saber esperar quando saciar os desejos. Tem gente que fala assim, eu não aguento, e por isso toma decisões erradas. Se relaciona, se entrega por coisas tão bestas. Se vende, se suja por coisas tão superficiais, porque não soube esperar. Eu não estou falando que eu sou adepto do escolher esperar, não, gente. Eu estou falando que o maior equívoco que nós temos é que a gente não precisa esperar. Você já parou para pensar que para Deus dar uma mulher a Adão, ele teve que dormir? Por que você sai atirando para todo lado? Para conseguir o que Deus só dá quando nós estamos descansando. Você tem noção de que casamento surgiu por meio de uma ação de descanso? Você tem noção que enquanto Adão estava descansando, a palavra diz que Deus fere a sua costela, e então da sua costela forma uma mulher? Eu e você precisamos aprender a descansar. Eu e você precisamos aprender a esperar, como nós cantamos para Zoe o tempo todo. Temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Nem sei o resto da música. É isso, né? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, aprenda a esperar, seja satisfeito na espera. Às vezes a gente se torna tão ansioso e a gente desaprende a esperar. E a palavra esperança é uma das palavras mais pregadas no Novo Testamento, porque eu e você fomos criados para ser satisfeitos naquilo que nós esperamos. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é a nossa bendita esperança, porque a nossa fé produz perseverança, a perseverança produz provação, e a provação, esperança. Esperança. Eu e você desaprendemos a esperar, porque nós estamos apenas consumindo agora. É agora. Eu quero prazer agora. Eu quero namorada agora. Eu quero casamento agora. Eu quero meu trabalho, eu quero meu sucesso agora. Eu quero tudo agora. Mas tem hora que Deus vai falar, não é a hora. E isso não pode, de alguma forma, levar você a um tipo de reação. Ele fala assim, se Deus não me dá, então eu faço do meu jeito. Sabe o que é pornografia? Sabe o que é masturbação? É você fazer do seu jeito, quando você não sabe esperar. É você, de alguma forma, se entregar aos seus desejos e não dominar os seus desejos. Em Gênesis vai contar uma história de Caim e Abel, quando eles têm uma treta ali entre irmãos, e então Caim tem o desejo de matar o seu irmão. E então Deus fala com ele, o que você está tramando? Seu rosto está estranho, o que você está pensando em fazer? E então Deus fala para Caim, o desejo, o mau desejo, bate à porta do seu coração, cabe a você dominá-lo, cabe a você governar as suas escolhas, cabe a você ser responsável por aquilo que vai produzir em você santidade, ou aquilo que vai produzir em você sujeira. Cabe a você decidir o que você faz quando ninguém está vendo. Cabe a você decidir o que você faz na sua casa. Cabe a você decidir o que você faz no seu trabalho. Cabe a você decidir o que você faz na rua, na escola, faculdade. Cabe a você decidir o que você faz na academia. Cabe a você decidir o que você faz no celular, no WhatsApp, na internet. Cabe a você decidir. Deus não vai decidir por você.
Na verdade, Deus te deu condições, por meio da cruz do Calvário, para que você vença a luta contra o pecado. Quanto mais eu vejo, mais eu me torno. Quanto mais nós consumimos coisas, relacionamentos, circunstâncias que Deus não criou para que nós vivêssemos em relação, quanto mais nós consumimos, quanto mais nós vemos, quanto mais nós contemplamos, mais nos tornamos. O salmista vai dizer isso sobre os povos ímpios que adoravam outros deuses. Ele vai dizer que aqueles que adoram estátuas, que não falam, que não se mexem, que não têm vida, aqueles que adoram esses tipos de imagens se tornem como eles. Mas nós adoramos a um Deus vivo. Nós contemplamos a um Deus que é santo. Nós contemplamos a um Deus que é puro, que é justo, que é bom. Quanto mais eu contemplo, mais eu me torno. E o que é contemplar na prática? O que é contemplar? Contemplar não é nós subirmos na montanha e meditar naquilo que nós podemos ficar ouvindo como um mantra. Não. Contemplar não é um processo de meditação monástico. Contemplar é você viver o que você está vendo. É viver o que você está consumindo. É viver o que você está, de alguma forma, apontando a sua atenção. Quem aqui já viveu alguma experiência, ou conhece alguém que viveu uma experiência de um consórcio? Consórcio é aquilo, você paga uma mensalidade lá por mês, porque você quer ter um valor total, e aí tem alguns sorteios de mês a mês, naquele grupo, e se alguém é sorteado, se um nome é sorteado, eles dão o nome de que essa pessoa foi contemplada. Agora que essa pessoa está vivendo a contemplação, o que ela precisa fazer? Ela foi contemplada, ela está vivendo, ela está experimentando a contemplação. Agora o que ela precisa fazer na prática? Se não usufruir, aproveitar, desfrutar. Você sabe o que é contemplar a Deus? É usufruir, desfrutar do prêmio que nos foi dado em Cristo Jesus. Eu e você não fomos criados para contemplar uma ideia ou uma sugestão melhor do que o plano de Deus para as nossas vidas. Eu e você fomos criados para contemplar a vontade de Deus e sermos satisfeitos nele. É impossível você ser satisfeito sem Deus. É impossível você viver uma vida satisfeita sem Deus. É impossível você ter prazer sustentável na sua vida toda sem Deus, porque Deus nos criou para sermos satisfeitos nele, na sua palavra, na sua obediência. Quando Davi peca, como eu falei na semana passada, o Salmo 51 é uma resposta em oração de Davi. Quando ele peca, Davi tinha acabado de assumir o reino, e ele vai para a janela do palácio, e ele vê a esposa de um outro homem, e ele deseja aquela esposa. Então ele chama o seu oficial para trazer aquela mulher, e ele se deita com ela, ele tem um filho com ela, ele consuma o pecado, ele trai a sua esposa e destrói a vida de outra família. Então Deus traz juízo por meio de um profeta. O que você fez, Deus abomina. Ele se arrepende, e ele tenta de alguma forma reparar aquilo, mas Deus fala assim: porque você pecou, você vai também experimentar a morte. Não para você, mas para seu filho vai morrer. E então ele vai para o lugar de oração, e o Salmo 51 é um clamor de Davi, arrependido, pedindo a Deus que tivesse misericórdia pelos atos de rebeldia e desobediência dele, que feriram uma família, que assassinaram um marido, e que fez um filho morrer
Então o salmo é um clamor: purifica-me e eu serei puro de novo. Limpa-me e eu serei branco como um risopo novamente. Não removas de mim a sua presença. O Senhor me conhece. O Senhor é aquele que me sonda e sabe tudo de mim. Não removas de mim o seu Espírito Santo, mas põe em mim de novo um espírito pronto a obedecer, e me devolve a alegria da salvação. Quando eu e você entendemos que Deus nos chamou para um lugar onde nós somos satisfeitos, a palavra alegria aqui nesse salmo é prazer, é celebrar prazer, satisfação, satisfação na salvação, satisfação, prazer na salvação, prazer em saber que Jesus é tudo o que você precisamos para sermos salvos desses maus desejos. Me devolve um espírito pronto para te obedecer. Davi sabia o que ele estava pedindo, era o maior tesouro dele. Eu quero viver outra vez debaixo da segurança da sua palavra. Obedecer é estar em segurança na sua palavra. Veja só, Adão recebeu o não de Deus, mas o não de Deus, falando não coma, não significava que Deus estava limitando Adão. Adão estava sendo protegido por um não. Não coma, porque você vai morrer. O não de Deus é protetivo. O não de Deus nos livra de nós mesmos. Mas eu e você desaprendemos a ouvir nãos. E porque nós dizemos sim para qualquer tipo de alimento, nós comemos coisas podres. Quem aqui nunca teve essa má sorte de talvez com fome comeu algo e depois você cheirou e estava estragado? Eu nunca vou esquecer, uma vez eu cheguei em casa da faculdade e tinha um queijo, tipo um queijo, tipo aqueles queijos redondinhos, tipo curado, meia cura, sei lá o que é aquilo, mas tinha um queijo minha mãe colocava tipo num pratinho, ficava aquele caldinho venenoso, né? E ela tampava com vidro, e aí beleza, e eu chegava, você já sabia que aquilo estava azedo, mas era o azedo do queijo, né? E aí peguei uma fationa assim e tal, e meti, pau. Falei, nossa, esse queijo tá bala. Aí beleza, aí no dia seguinte, minha mãe falou assim, eu escutei na cozinha assim, alguém comeu esse queijo aqui? Porque eu virei ele de ponta cabeça, ele está todo embolorado. Ele está azedo, ele acho que não está bom não. E eu já comecei a sentir os negócios. Mas porque a gente quer saciar a nossa fome, e a gente não sabe fazer boas escolhas, porque talvez nós estamos distantes da palavra. Adão pecou porque ele prestou atenção em uma palavra que não era de Deus. Adão pecou porque ele ouviu uma voz que não era a de Deus dentro do jardim. Porque ele prestou atenção em coisas que não vinham de Deus, ele se afastou da voz de Deus. E porque ele se afastou da voz de Deus, ele se entregou aos seus desejos. E porque ele se entregou aos seus desejos, porque não havia influência da palavra de Deus, o pecado entrou no homem. Sabe por quê? Contemplar a Deus é ouvir e obedecer a palavra de Deus. Se você se distancia da palavra, você não tem recurso para vencer o pecado. Se você se distancia da palavra, você não tem recurso para resistir ao pecado. Porque a palavra de Deus, ela é mais do que um livro. A palavra de Deus se trata de uma pessoa. João capítulo 1 vai dizer que a palavra se fez carne. Ele é o Logos que se encarnou. Jesus
é a manifestação viva da palavra. Portanto, quando eu e você nos expomos à palavra, nós estamos contemplando, voltando toda a nossa atenção no único que pode satisfazer a nossa vida por completo: Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Não tem como nós vencermos pornografia fazendo votos. Vou ficar uma semana sem internet. Vou ficar tantos dias lutando contra ele. Meu irmão, não tem como você simplesmente correr do pecado se você não correr na direção da palavra. Porque o que te faz vencer o pecado não é o quão distante você está do pecado, mas é o quão perto você está de Deus. Porque o que fez Adão pecar não foi que ele simplesmente se aproximou do pecado e da voz da serpente, mas que ele se afastou da atenção à voz de Deus. É curioso porque Adão, ele flerta com a voz da serpente, mas Jesus no deserto responde à voz da serpente com a palavra de Deus. Satanás tenta flertar com Jesus no deserto, e ele tenta seduzir Jesus no deserto, fazendo as mesmas propostas que ele havia feito para Adão no Éden. Quem disse que você não pode? Quem disse? Você é criatura de Deus, você foi criado, você é filho. Mas sabe por que Pedro está dizendo para os judeus que não basta ser só filho? Porque ele está se lembrando de Jesus, filho obediente. Não tem como você vencer pornografia e continuar contemplando pornografia. Você só vence pornografia se você começar a contemplar aquilo que é santo, gastar a sua vida naquilo que é santo, naquilo que é puro. Você só vai deixar de ser compulsivo em algo que te destrói a sua identidade, quando você começar a contemplar aquilo que edifica a sua identidade. Você só vai deixar de ser compulsivo com seus alimentos quando você for satisfeito naquele que produz em você prazer e satisfação. Você só vai deixar de ser satisfeito naquilo que é compulsivo para você por meio de Instagram, redes sociais, essas coisas todas, quando você for satisfeito no seu tempo com Jesus na palavra. Não tem como vencer pornografia se você não se aproxima daquele que é santo. E veja só, todas as vezes que Jesus se aproximou de alguém que estava sujo, totalmente deturpado por causa do pecado, não foi Jesus quem saiu sujo, mas foi eu e você quem saímos limpos. Todas as vezes que Jesus aparece na história de alguém que estava sujo, indigno, não foi Jesus quem saiu sujo, mas foram essas pessoas que saíram limpas. Quando eu e você temos uma experiência contínua com aquele que é santo, eu e você somos santificados. Primeiramente, nós somos perdoados, justificados, nós somos salvos, e então nós somos santificados, separados. O desejo de Deus para nós é que nós não sejamos uma imagem deformada, mas é que nós voltemos à imagem original, ser alguém semelhante a Ele. Identidade, propósito e missão. Esse é o desejo de Deus para nós. E talvez você, aqui nessa noite, ao olhar para a sua vida, se veja como um quadro desse.
talvez não somente por causa da pornografia, mas por causa de alguma toxina que você compulsivamente, por tentar preencher um vazio ou uma carência da sua vida, da sua alma, do seu espírito, dos seus pensamentos, se entregou totalmente e foi deformado. Talvez você se sinta culpado por escolhas repetidas que te levaram a uma estação onde você não tem nem mais vontade de sonhar, vontade de olhar para frente, vontade de talvez ter um relacionamento. Tem pessoas que talvez não tenham nem mais vontade de se casar. Tamanha frustração, decepção que as suas escolhas baseadas em maus desejos te levaram. Tamanha frustração que talvez as más escolhas que te cercaram também te pressionaram e te levaram até esse lugar. Talvez você olhe para você e não saiba quem você é. E da mesma forma como Jesus encontrou uma mulher no poço, que não sabia quem ela era, porque ela estava se relacionando com o quinto, o sexto homem, e ela não estava vivendo plenitude ainda. Então Jesus não é um homem qualquer que aparece na história daquela mulher. Jesus é o sétimo homem. Jesus é o homem perfeito. Jesus é aquele que não vai usar a história daquela mulher. Jesus é aquele que não vai consumir aquela mulher. Jesus é aquele que não vai se aproveitar, ou muito menos abusar. Jesus não é aquele que vai sujar ainda mais a história daquela mulher. Mas Jesus diz para ela que ele tem uma água, que se ela consumir, se ela ingerir, se ela colocar para dentro, ela vai ter vida abundante. Se eu e você consumirmos Jesus de verdade, se eu e você ingerirmos Jesus de verdade, eu e você somos transformados de verdade. Eu e você somos salvos. Eu e você somos libertos. Pelo simples fato de nós percebermos e contemplarmos e entregarmos tudo ao único que pode satisfazer o nosso interior. Não existe homem, não existe mulher, não existe nenhum tipo de vício, não existe nenhum tipo de compulsão, não existe nada nesse mundo que se compara a quem Jesus é e o que Ele causa nas nossas vidas quando eu e você nos alimentamos e ingerimos Ele. Pare de andar por aí vazio. Se você tem sede, vá a Jesus hoje, nessa noite, e fala: eu preciso de ti. Eu estou cansado de consumir alimento podre. Eu quero água da vida. Me dá. Eu quero o pão da vida. Me dá. Eu quero a sua palavra. Eu quero os seus planos. Eu quero a sua vontade. Me ajuda a obedecer. Por mais que esse desejo é o que eu quero e não consigo, mas me ajuda a permanecer, me ajuda a esperar. Como nós cantamos aqui, quero obedecer, quero permanecer, em ti eu vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro. Seja o centro do meu jardim, seja o centro do meu coração, seja o centro quando eu tiver que decidir. O centro, meu irmão, não é um canto, o centro é a referência, o centro é o exemplo, o centro é o padrão, o centro é o molde. E é o que Pedro está falando: não se amolde aos maus desejos, volte para o centro. Volte para o lugar original que Deus criou cada um de nós para permanecermos e obedecermos. Volte para o centro da vontade, onde eu e você somos satisfeitos.
onde eu e você encontramos prazer, e prazer eterno. Não é passageiro, não é momentâneo, é para sempre. Pare de gastar a sua vida se entregando a coisas que passam, que são momentâneas, que te anestesiam. Jesus não quer anestesiar a sua vida, Jesus quer curar a sua vida. Jesus não quer te enganar, Jesus quer te libertar. Jesus não quer ficar na superfície, meu irmão, Ele quer te salvar, para que você não afunde de novo. Ele quer te resgatar, para que você não se afogue novamente. Jesus quer redimir os seus pecados, não para que você talvez não caia novamente por uma falha que eu e você carregamos como limitação humana, mas para que você passe a viver não mais como endividado. Ele é o nosso Redentor, Ele pagou a nossa dívida. Não há mais condenação com esse tipo de vida. Eu e você em Cristo Jesus não combinamos mais com isso. Pare de ignorar uma vida que Deus nos deu, liberto. Pare de ignorar o chamado de Deus para a sua vida. Pare de sabotar você mesmo. Pare de ser infantil, de sustentar prazeres momentâneos, quando Deus está chamando para uma vida madura. Ei, homem, mulher, seja adulto, pare de ser criança. É criança que não sabe lidar com o não. É criança que não sabe suportar a espera. Mas eu e você estamos sendo chamados a sermos filhos obedientes. Aqueles que sabem esperar, aqueles que sabem descansar, aqueles que sabem ser satisfeitos, por mais que isso nos custe, por mais que isso produza em nós sofrimento, nós sabemos que isso está produzindo em nós esperança, satisfação. Deus está chamando você para você abrir mão de coisas que te intoxicam. O que você tem se alimentado hoje? Quais são as coisas que você, olhando para a sua vida, você percebe que estão produzindo toxinas em você? Talvez seja pornografia, talvez sejam coisas boas que em excesso se tornam ruins, como trabalho demais, como lazer, entretenimento demais. Talvez sejam coisas que estão roubando e drenando você por um viés que poderia ser bom, mas porque se tornaram compulsivos, estão te drenando a sua agenda, o seu tempo, a sua vida. Talvez sejam relacionamentos inoportunos, talvez seja o seu namoro, talvez seja a pessoa que você está se relacionando, não sei. Quais são as toxinas? O que Deus está falando para você? Beba água hoje e elimine as coisas ruins do seu corpo, da sua fé. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Esse é um tipo de mensagem que de alguma forma parece tenso nós fazermos um apelo, porque a ideia não é expor ninguém. E eu não queria que você, ao talvez responder a um convite, não julgasse e não se sentisse envergonhado com isso. Muito pelo contrário, aqui deveria ser o lugar mais seguro para nós reconhecermos que nós precisamos de ajuda. Aqui deveria ser o lugar onde os amigos de Jesus não julgam, mas abraçam e envolvem aqueles que estão passando dificuldade, aqueles que estão se sentindo sozinhos, aqueles que estão se sentindo desamparados, aqueles que estão se sentindo desanimados, aqueles que estão se sentindo sujos, indignos, aqueles que não se veem como filho, mas que querem aprender a desfrutar dos prazeres da vontade de Deus. Eu queria convidar você que talvez olhou e refletiu junto comigo nessa mensagem, falou: caraca, eu estou preenchendo o vazio do meu coração com coisas passageiras, com coisas que até são podres em algumas esferas. Eu quero ser limpo hoje.
eu quero dizer: Jesus, me dá a água da vida, limpa o meu coração, lava-me por inteiro. Eu quero sair daqui sem peso, leve. Eu estou cansado dessa vida repetitiva, de cair e cair nas mesmas coisas, nos mesmos enganos. Jesus, eu quero aprender a obedecer e desfrutar do que o Senhor tem para a minha vida. Se você tem vivido situações assim, onde você entende que o Espírito está chamando para um lugar de resposta nessa noite, a você abrir mão de um tipo de vida que produz sujeira em você, a você obedecer a Jesus, a um convite que produz vida em você. Levante sua mão aí, eu quero orar por você. Se você tem vivido situações, seja em qualquer esfera da sua vida, vamos lá, levante sua mão, não tenha vergonha. Esse não é um momento onde nós saímos daqui da mesma forma que a gente entrou, mas nos dê a oportunidade de nós orarmos com você, de orarmos pedindo ao Espírito Santo que nos ajude na jornada. Levante sua mão, eu queria convidar a galera, quem está por perto, os líderes, nós irmos na direção dessas pessoas que estão com as mãos levantadas. Vamos orar juntos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos console nessa noite, nos ajude a lutar contra aquilo que nos faz mal, que nos ajude a lutar contra aquilo que nos afasta dos planos de Jesus para nós. Vamos lá, comece a orar aí no seu lugar. Eu sei que tem muito mais pessoas que poderiam levantar as mãos, muitas pessoas que eu conheço, mas se você está envergonhado, apenas responda isso de forma íntima aí no seu lugar. Se você quiser que alguém ore por você, vá na direção dessa pessoa, assim, me ajuda, eu tenho passado por lutas, me ajuda, meu irmão, minha irmã, me ajuda a vencer os meus maus desejos, me ajuda a vencer aquilo que me leva para a corrupção da imagem que o Senhor planejou para a minha vida. Me ajuda, vamos lá. Enquanto nós cantamos essa canção, faça dela a sua oração também.